Esporte no ar, boa tarde a todos, mas eu quero começar este sábado perguntando para São Paulinos e corintianos como é que tá a tarde de vocês? Nervosos pro clássico de amanhã? Um duelo de opostos, né? O São Paulo brigando para não cair, o Corinthians mais tranquilão na liderança, mas a gente vai começar o Globo Esporte lembrando de uma curiosidade, porque há 10 anos tava tudo igual aqui, mas diferente. Clássico. Tá aí um jogo diferente dos outros. Ainda mais quando o rival é de tão perto, no caso da mesma cidade. Hoje em dia nós sabemos que o Corinthians é o time a ser batido pela sequência que eles vêm tendo. A gente sabe que vai ser um jogo disputado, um jogo brigado, né? O São Paulo precisando da vitória, nós também. O Corinthians está muito tranquilo nessa competição, né? Agora para o São Paulo não, o São Paulo é uma decisão. Né? O São Paulo, esse jogo é uma decisão porque uma vitória esse domingo ele pode realmente brigar mais em cima, inclusive, né? Os números mostram que São Paulo e Corinthians estão muito distantes um do outro. O tricolor está lá em 17º, na zona de rebaixamento. 7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Ó o Corinthians, 16 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Agora, se voltarmos no tempo, 10 anos atrás, o São Paulo de hoje é o Corinthians de 2007. Naquele ano, os dois rivais também estavam em lados opostos da tabela. Olha a coincidência. 7 de outubro de 2007. Era a 30ª rodada. Corinthians na zona de rebaixamento, 18º colocado. São Paulo na liderança, muito perto do título. Olha quem estava lá, direto do túnel do tempo. Para o Corinthians vencer o São Paulo, líder do campeonato, significa bem mais que quebrar um tabu. É garantia de sobrevivência na primeira divisão. É a esperança deles. E que esperança. Deu Corinthians. Betão fez o gol do jogo. Chorou e acabou com um jejum de 4 anos. Eu não tenho vergonha de expressar o que eu sinto, não. Eu não tenho, pra mim não tem problema. Tem muita gente que se segura, que quer se mostrar tão valente. Mas eu não, graças a Deus, meu coração é assim, eu não tenho medo de esconder, não. Eu era o único jogador que tinha disputado todos os clássicos, que fazia parte do elenco, né, do Tabu. E não tinha vencido nenhuma partida. Se eu não me engano, acho que foram 13 ou 12 jogos durante 4 anos. E para mim foi um ano assim, um jogo maravilhoso. Nascia ali o Betão eterno. Assim, tem os dois lados da história, né? Tem muita gente que leva pelo lado, como pode dizer, pejorativo, e outros que levam pelo lado legal, o lado bacana, mas o importante é ser lembrado, né? Mas foi uma época que o torcedor corintiano não gosta de lembrar. Eu sempre falo que o rebaixamento não foi aquele ano de 2007. Era uma coisa que já vem se arrastando com muitos problemas o Corinthians vinha tendo desde acho que 2004, mais ou menos, troca de diretoria, troca de gestão. E foi um efeito bola de neve, né? Já o torcedor são paulino quer mais é lembrar daqueles tempos. Um jogo que perdeu, mas não foi aquela derrota que nos prejudicou na competição mesmo, porque o time era muito forte, né? Hernanes era titular daquele São Paulo. Ela era uma situação completamente diferente, o time do Corinthians era um, o time do São Paulo era outro. Hoje, eu tinha falado, a gente vem num processo diferente, então eu acho que os números não representam muita coisa comparado a esse momento com aquele. Diferenças à parte, a bola pune e gira. Hoje o desesperado é o São Paulo, o tranquilão é o Corinthians. Mas num clássico é difícil apontar alguém que entra em campo com qualquer tipo de favoritismo. Independente da situação do São Paulo hoje, que está brigando embaixo, o Corinthians está em cima, sempre será um bom jogo como era antigamente. Disso ninguém duvida. E faz tempo. A bola pune e gira. Renato Peters. Vamos saber como é que tá o clima para esse jogo, então? Lívia Laranjeira ao vivo, cola aqui na grade. Lívia Laranjeira, joga no Morumbi. O que você tá fazendo na Arena Corinthians?
Oi, Cássio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é que o jogo no Morumbi, como já acontece há algum tempo com os clássicos paulistas, é de torcida única. Então o Corinthians resolveu abrir a arena para esse último treino antes do clássico, para que a torcida pudesse apoiar. E olha, os corintianos compareceram, viu, Cássio? Eles estavam ali no Gol Norte, a capacidade daquele setor é de até 9 mil torcedores. Normalmente o Corinthians vende em torno de 8 mil ingressos. Não estava completamente lotado, então a estimativa que a gente tem é de que mais de 7 mil torcedores estiveram aqui hoje cedo para apoiar a equipe do Corinthians e fizeram uma bonita festa, viu? Com bandeirão, com sinalizadores, cantando o tempo todo. No final do treino, até os corintianos, os jogadores foram até lá aplaudir, agradecer a presença da torcida. Eles puderam acompanhar o treino do técnico Fábio Carille, que está um pouco preocupado com as finalizações. Foi isso que deu para a gente perceber aqui com os titulares. Ele investiu muito em um treino de cruzamentos e finalizações, porque nos últimos 5 jogos o Corinthians só marcou 2 gols. Precisa reencontrar o caminho do gol, né, Cássio? O Corinthians tá desesperado, Lívia. Cadê o gol? Já a gente fala muito mais disso de Corinthians e de São Paulo ainda no Globo Esporte. Vamos dar uma olhada agora nisso aqui, ó. A camisa número 3 do Santos, que o Santos lançou num evento ontem à noite. Eu vou deixar você opinar. Tá polêmica na internet, lembra um pouco, né? Um camuflado aqui, um pouco de guerra. Podia ter lançado antes de quarta-feira para o Santos entrar mais nesse espírito, né? Libertadores. Mas o Santos ainda está vivendo um pouco, degustando a eliminação na Libertadores e joga hoje os embalos de sábado à noite na Vila contra o Atlético Paranaense. Esse foi o primeiro treino do Santos depois da eliminação na Libertadores. E o clima estava assim. Difícil esconder o abatimento. É velório. É velório, decepcionante. Nós saímos de cabeça baixa. É difícil digerir a eliminação logo na primeira e única derrota na Libertadores. Daí o Castilho, cruzamento na área, o Alves de cabeça! Gol! Mas tem outro jeito? Não, né? Para o Santos agora só restou o Brasileirão. E hoje à noite já tem jogo na Vila Belmiro. Pelo menos na escalação vai ser bem parecido com aquele que foi eliminado na Libertadores. Renato, Lucas Lima e Vitor Ferraz, machucados, seguem fora. Leandro Donizete, suspenso, também não enfrenta o Atlético Paranaense. São jogadores que têm entrado normalmente, né, e que não vai ter nada, surpresa nenhuma, assim. Talvez. A novidade deve ser Jean Mota entre os titulares. E aí o Santos ficaria assim: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, Alisson, Copete, Vecchio e Jean Mota, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Ainda restam 14 rodadas, 42 pontos em jogo no Brasileirão. A distância para o líder é de 12 pontos. Só que antes de falar em briga por título, em buscar o Corinthians, o Santos quer primeiro se recuperar do baque. O que resolve a gente fechar de novo e procurar o melhor agora. Voltar para a Libertadores, entrar na faixa da Libertadores ali é a melhor coisa que o Santos pode fazer. E se preparar para o ano que vem. Na Baixada o pessoal não está muito feliz, mas o interior pode ter festa nesse final de semana em Sorocaba. O São Bento está a um empate de garantir uma vaga na Série B do ano que vem. E eu tenho certeza absoluta que foi por causa dessa torcida especial aí. Eles estão em vários estádios por aí. Os Cavalinhos do Fantástico viraram moda e já chegaram até os times fora da Série A do Brasileirão. Nos últimos jogos do São Bento, na Série C, eles são presença certa. O Cavalinho vai correr na frente hoje. Mas aqui em Sorocaba não foi só o cavalinho tradicional que apareceu. Aqui também apareceu uma versão diferente e inédita. Pela primeira vez, uma cavalinha nada mais justo para um time que tem essas torcedoras. As irmãs Ramalho, as torcedoras que vão a todos os jogos do São Bento. Apaixonadas pelo futebol e pelo time da cidade. Criaram uma torcida organizada, a Tiraprosa. Isso no ano de 1975. Ou seja, não poderia ter só cavalinho nessa história. Tem tudo a ver com a gente também. A cavalinha, né? A eguinha está muito próxima da gente. Mas o primeiro a aparecer foi Cavalinho, foi o Bento.
Um cavalinho que era originalmente do Palmeiras e foi adaptado com a camisa do Azulão. Eu tinha esse distintivo aqui de um shortinho, esse tecido, e fiz a roupinha para ele, transformei ele. E aí a cavalaria São Bentista começou a crescer. Mas com as irmãs Ramalho nunca é do jeito mais prático. Para quem já fez um bandeirão de torcida, costurar não era problema nenhum. Eu me desafiei a fazer um cavalinho, a compor o cavalo desde o início. E é para ela que eu estou fazendo essa roupinha especial. Essa daqui é a mais feminina de todas, que é a minha Hortência. Então, Rosa, mãos à obra. Tudo aqui no pronto para que ela fique bem linda. Tanto cavalinho assim, quem se deu bem foi o Henrique, que ganhou um deles de presente. Com o cavalinho aqui no estado, São Bento perde? Não! E que venham mais cavalinhos e principalmente cavalinhas para ajudar o São Bento em busca do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Segue o líder! Segue o líder! I love torcida, boa sorte ao São Bento. Já já a gente volta para falar com as torcidas de Palmeiras e Santos. Que papo é esse de Lucas Lima no Verdão, hein? Coisa de louco. O melhor jogador da última Libertadores, Alejandro Guerra, do Palmeiras, fala pela primeira vez sobre a vida no Brasil. As dificuldades em campo. Eu estava acostumado a receber bolas e ter tempo para pensar. Aqui tem logo 2, 3 jogadores em cima. E fora dele, os momentos de drama após um acidente doméstico com o filho. Minha mulher me ligou e só chorava e não dizia nada. Eu perguntei o que aconteceu e ela não respondia. É domingo no Esporte Espetacular. E o Palmeiras do Guerra joga amanhã contra o Fluminense no Rio de Janeiro, com o retorno do William Bigodon. Depois de cumprir suspensão e desfalcar o Palmeiras contra o Curitiba, William, artilheiro do time na temporada com 15 gols, volta amanhã diante do Fluminense. Um jogador que é um artilheiro, tem um senso de competitividade muito grande também, é importante, inteligente. Volta amanhã, mas na quarta-feira será julgado pela expulsão contra o Atlético Mineiro. William foi denunciado por agressão física. Pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. E essa possibilidade de punição ao William, de perder um de seus principais atacantes na sequência do Campeonato Brasileiro, preocupa o técnico Cuca, que lembrou o lance, a agressão ao Valdívia, a expulsão contra o Atlético Mineiro e defendeu o seu jogador. Ele reagiu a uma solada forte que o Valdívia deu nele, é quase que instantâneo, sabe aquele martelinho que bate no teu joelho e o joelho faz... Sai? Quando você já levou essa marteladinha aqui, faz... Aí o cara deu um pesaço na coxa dele, ele deu um chute no cara, pronto. Jamais queria ter agredido dessa forma, foi uma reação ali que a gente dividiu a bola e eu acabei no impulso, né, chutando e acertou numa região que não é tão agradável, né, e até pedi desculpa para ele na hora ali, né, espero que ele tenha aceitado. Aceita a desculpa, Valdir? Não, com certeza, né, eu não uso muito, né, mas aí não tem muito... Foi devagarzinho também, não foi aquele chute, foi só um efeito moral assim, mas deve ter doído, né, porque ali é... E se você, torcedor do Palmeiras, aprovou a atuação do advogado de defesa Cuca, veja o que acha então do time que ele escolheu para entrar em campo amanhã. Fernando Praz, Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio. Jean, Tietê, Moisés, William, Daverson e Dudu. E aí, gostou? Eu acho que a gente está numa evolução boa. Deus queira que domingo a gente possa fazer um outro grande jogo. Cuca, eu quero ver você tomando um pum ali, viu? Pelo amor. Ó, vamos falar agora desse cara aqui, Lucas Lima. Ontem eu tava num clube da Várzea, aqui na Casa Verde, o Cruz da Esperança. Um abraço pra galera aí. O Júnior Santista chegou pra mim e falou assim: esse papo de Lucas Lima no Palmeiras. Eu falei, tem chance nenhuma, né? Agora, será que não tem? Dá uma olhada. Sério? Lucas Lima no... Tá louco? Os dois nunca se bicaram?
Desde a final da Copa do Brasil de 2015, lembra? O menino Matheus Salles resolveu colocar o Lucas Lima no bolso. Começaram as provocações. O zoeiro do Lucas Lima nunca mais deu paz para os palmeirenses nas redes sociais. Depois daquele jogo, quando ele ganhou, deixou o Matheus Salles no chão, postou a foto, provocou. Dudu rebateu. Para que qualquer derrota era motivo, né? 4-1 para Água Santa. Tudo isso mesmo? Palmeiras eliminado na Libertadores. Bom dia, com muita alegria. Não, eu tô falando, sem chance do Lucas Lima ir pro Palmeiras, né? Absurdo. Que nada. O interesse do Palmeiras é real e antigo, desde antes do Meia ir pro Santos. Cuca falou sobre isso ontem. Tem que haver o respeito acima de tudo e daqui existe respeito. Isso é só comentários, é só boatos que estão existindo. A gente tem que valorizar esses guerreiros que estão todo dia aqui dando o melhor deles, né? E no final do ano, quando acabar o campeonato, daí é outra situação. Discute-se com a diretoria o que é melhor, o que não é, mas hoje a gente não está pensando em nada disso, não. Deixou no ar. O Lucas Lima tem contrato com o Santos até dezembro. Já pode assinar pré-contrato com outro clube e ainda não aceitou a renovação. O presida, Modesto Roma Júnior, ontem em um evento disse que tá tranquilo. Eu tive uma conversa com o Lucas, ele disse que não tem nada nesse sentido, não tem um motivo para não acreditar na palavra dele. Parece improvável mesmo, mas, por outro lado, amor e ódio são dois opostos que vivem tão próximos, né? Tô de olho no seu Twitter, seu Lucas Lima, quero ver. Que jogão que a gente vai ver amanhã. Daqui a pouco a gente volta para falar de São Paulo e Corinthians. Ingressos esgotados pro Morumbi. Fala, cartoloucos do meu coração! Você vai aprender muito aqui hoje. Primeiro, uma receita fera com o meu atacante. Deixa eu experimentar seu mate aí. Não, tá sem erva. Tá sem erva? Na próxima vamos experimentar. Como que faz um mate bom? Ensina a receita de mate. Mate bom, chimarrão. Colocar água 80-90% quente. Tá. Depois colocar a erva um pouco molhada com água tibia. Deixar uns 2 minutos que absorva. E depois, só tomar. Vou te levar na Ana Maria Braga pra você ensinar então, tá? Não tem problema. Prato, adorei a sua receita. Vim aqui te convidar. Vem ela fazer aqui no Mais Você, vem. Eu, inclusive, vou te escalar no Cartola. Combinou? Lembre-se, não use produto de segunda. E o meu meio ensina como não cuidar de um nenê. Duvido que você sabe colocar fralda no nenê. Vai, 30 segundos. Eu te ajudo aqui, vamos lá. Meteu aqui. Fechou dos dois lados. Fechou dos dois lados. Tapou o bumbum. Tapou. Aqui o nenê. Tá de fralda o nenê do nenê. Valeu, mano. É isso. Acesse globesport.com/cartoloucos pra ver meu time completo e corra, porque o mercado já tá fechando. Mais clássico no Globo Esporte, a gente gosta de clássico. Vamos lá. São Paulo, como se preparou o time pressionado para esse jogo? Essa cena se repetiu toda a semana no centro de treinamento. Ainda com a luz do dia, jornalistas indo embora. Semana de clássico é diferente. Então o São Paulo fez o seguinte planejamento. Muito segredo durante toda a preparação, treinamentos fechados para a imprensa. Só que na sexta-feira, quem falou foi o técnico Dorival Júnior. E é claro que ele não revelou nenhum mistério. O time eu ainda não tenho a escalação, não vou adiantar a escalação. Me desculpem, mas é uma necessidade, é um momento importante do campeonato. Tão importante que a torcida entendeu e vai lotar o Morumbi. O que a torcida de São Paulo vem fazendo no campeonato impressiona qualquer um. A gente tem que saber assimilar o fator torcida. É o nosso fator principal, é o nosso combustível e a gente precisa vencer. E talvez seja um jogo super importante para a gente fazer isso. Especialista em São Paulo, Muricy Ramalho, andou até visitando o CT nessa última quinta-feira. É a casa dele, é uma pessoa que tem uma história fantástica, maravilhosa dentro do São Paulo. Eu tenho uma amizade muito grande com o Muricy e, acima de tudo, um respeito profissional ainda maior. Eu tenho uma identificação muito grande com esse clube. Não posso fazer nada além disso, ou seja, de fazer uma visita, de conversar com as pessoas, de dar um pouco mais de força. Além disso, não posso fazer.
porque quem faz a diferença mesmo é a comissão técnica e os jogadores, né? E eles estão conscientes disso, eles estão conscientes, estão trabalhando duro. De volta para o campo, a dúvida mesmo, está no meio-campo. A opção 1 tem Jusilei. Já a opção 2, um time mais móvel, mais ofensivo. A torcida quer saber, é a opção 1 ou a 2? É um time mais próximo das duas possíveis opções que você colocou. Então, é mais ou menos alguma coisa assim. Não podemos fugir muito, mas é mais ou menos alguma coisa muito próxima de tudo isso aí. E o Corinthians? Conta aí, Cássio Baco, seu lindo! A eliminação na Sul-Americana ficou para trás. E os desfalques também? Gostou, né, Carilho? O técnico terá todos os titulares à disposição para o Clássico. Então, para ele e para a gente, tá fácil escalar o Corinthians. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Guilherme Arana treinou normalmente depois de ter sido poupado no jogo da Argentina e volta em um momento importante. O moleque gosta de um clássico. Dos 4 gols que ele fez como profissional, 2 foram em clássicos. Quando eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Corinthians, foi num clássico, né? Então eu fico pensando até hoje. E sempre quando eu vou disputar um clássico, eu já também mentalizo o que eu vou fazer, olho alguns vídeos. E é justamente disso que o Corinthians precisa, do gol. Nos últimos 7 jogos, desde a perda da invencibilidade, foram só 3 marcados. O problema já foi detectado pela comissão técnica e pelos próprios jogadores. Falta agressividade aqui no último terço do campo para transformar as chances em gols. Agora a solução não tem jeito. É treino. Muito treino. Acho que o treino é o fruto do jogo, né? Eu acho que se a gente treinar bem, a gente vai jogar bem. O treino é fruto do jogo ou o jogo é fruto do treino? Na verdade, o Arana quis dizer o contrário, né? Mas deu pra entender. O importante pro Corinthians é a bola entrar, para a distância para os outros times na tabela aumentar e também porque uma vitória no Morumbi pode prejudicar o rival. O que você acha disso, Guilherme Arana? O jogador do time adversário também torce pro rival cair? Eu não torço pro rival cair. Eu trabalho, faço o meu trabalho, me concentro aqui no Corinthians. Lá do outro lado, eles que se virem. Ó, São Paulo e Corinthians é amanhã às 11 da manhã, mas a nossa transmissão na TV Globo aqui, ó. Fluminense e Palmeiras a partir das 4 horas da tarde. Te esperamos, tá? Vem com nós. Beijo, tchau.